Sabe o que me lembrou? Né, através de uma foto que foi publicada aí nas redes agora, tem uma montagem do Bolsonaro, numa pose com uma junta médica ali, vestido de hobby, mas na verdade a foto original é do Tancredo Neves, que pra época também foi uma foto muito famosa, né, em 85, se não me engano, essa foto. Né, e por que essa foto era famosa? Porque nessa foto tem gente que cita até que o Tancredo Neves já estava morto. Né, mas fizeram toda uma conspiração para passar a imagem para a população de que ele estava bem. Aí tiraram essa foto. Na verdade, ele não estava morto nessa foto, mas morreu logo em seguida. E poucos dias depois, inclusive poucas horas depois dessa foto, ele passou mal, né, e passou numa sequência de internações e cirurgias e veio a falecer dias depois. Quer dizer, não estava tão bem quanto aparenta. E aí a galera colocou a foto do Bolsonaro, eu acho que para insinuar de que talvez fica fingindo que está bem, mas não está tão bem assim. E a história do Tancredo Neves, né, para quem gosta de conspiração, é muito interessante, né, da morte do Tancredo Neves. É avô do Aécio Neves, isso mesmo. Eu acho que vamos começar aí na época da ditadura militar, onde tem o golpe de 64, aí vem o regime de ditadura. Em 68 tem o AI-5, né, com tudo de ruim que veio através disso. Ele manda fechar Congresso, manda fechar o STF, né, cassação de direitos políticos, né, e tem a repressão total, né, do regime contra qualquer tipo de oposição, né, à ditadura. E após toda essa repressão, toda essa pressão sobre a massa, surge, né, os primeiros movimentos de resistência armada aqui no Brasil. Né, preste bem atenção na sequência, tá? A resistência armada, que eles chamavam de comunistas e terroristas, só vem depois do AI-5 e não antes. Como alguns aí parecem entender, faz até uma certa lógica. O AI-5 veio endurecer o regime, né, contra os comunistas terroristas. Mentira. A resistência armada, né, natural e até legítima, só surge após o AI-5. E seguindo a sequência dos fatos, resumindo, ali no final de 79, né, início dos anos 80, né, a pressão popular contra o regime da ditadura aumentou de uma forma, né, considerável. E os militares estavam muito desgastados no poder, temiam uma revolta popular de verdade, né, partindo aí, para quem sabe, né, o caos total através de uma guerra civil, e começaram a articular, deixar o poder, mas desde que, né, eles não sofressem consequências como em outras ditaduras aí. Em outros lugares onde a ditadura caiu do poder, os generais ditadores, né, e o pessoal que seguia eles ali, com todos os seus crimes cometidos durante a ditadura, sofreram, né, processos judiciais, foram condenados, né, então eles foram punidos por tudo de ruim que eles fizeram. Então os militares do Brasil temiam esse tipo, né, de consequência para eles e seguraram, né, o máximo possível no poder e articularam também até a sua própria queda do poder, desde que a coisa fosse tranquila e suave para eles. Então em 84 tem todo um movimento, né, popular aí, uma pressão para que os militares voltassem ao regime democrático, para que tivéssemos eleições diretas. Os militares temendo, né, quem o povo poderia escolher, não permitem uma eleição direta, que seria através de uma emenda, né, Dante de Oliveira, né, que era o nome do projeto lá, né, de lei, que era para ter eleição direta. Os militares não deixam, né, que essa emenda passe, articulam ali na política controlada por eles ali para que isso não aconteça, mas permitem que ocorra uma eleição indireta, que na cabeça ou nos planos dos militares, né, também poderia ser controlada. Dá para ter algum benefício em torno dela e garantir a segurança deles. Para não acontecer o que aconteceu com alguns militares ditadores, como aconteceu no Paraguai, Uruguai, Chile. A coisa não foi muito boa para eles, não. Então os militares, eles deixaram, né, que ocorresse um processo democrático, iam deixar o poder sem deixar, entendeu? Sem sofrer as consequências dos atos ruins que eles praticaram durante o regime militar, né, e garantindo que quem assumisse o poder no lugar deles ainda teria simpatia dos militares, entende? Então em 15 de janeiro de 85, através de um colegiado militar formado pelo Congresso, né, brasileiro do momento, né, elegeram Tancredo Neves, que concorria contra Paulo Maluf, que era o candidato dos militares. Né? E a partir daí tem alguns detalhes que são interessantes de se observar. Né? O Tancredo Neves, ele é eleito indiretamente para presidente do Brasil, tá? Mas ele não chega a tomar posse, né? Porque ele vai passar mal na véspera, né, da posse, da cerimônia ali,
né, que é no dia 14 de março, e morre alguns dias depois. No lugar de Tancredo Neves, assume Sarney, José Sarney. Quem era José Sarney? José Sarney chegou a ser presidente do PDS, um partido que dava suporte, um partido que dava apoio político para os militares, ou seja, o poder continuou na mão deles. Né? Porque ou ganhava Maluf, que era ligado aos militares, ou, no caso, ganhou Tancredo Neves, desde que o vice assumisse, que no caso é o Sarney, que também era ligado aos militares. E aí estava garantido que não ia ter nenhuma articulação, né, para atrapalhar a segurança dos caras que deixavam o poder. Mas como garantir essa segurança? Como garantir que o poder ficasse na mão de um militar se ganhou Tancredo Neves? Aí, convenientemente, Tancredo Neves morre, né, e no seu lugar assume Sarney. Ou seja, ou era Maluf ou era Sarney. A real é que aconteceu foi isso. Então você pensa, mas será que eles iam matar o cara? Não seja ingênuo, eles mataram tantos enquanto estavam no poder, e na hora de deixar o poder para garantir sua segurança, você acha que eles não matariam mais um? Para dar tudo certo para eles? Cara, deu tudo certo para eles sim. Né? Até hoje tem gente idolatrando ditador brasileiro aí, declarando os caras como herói. Né? A questão de toda essa conspiração aí é porque as circunstâncias são cercadas de fatos que são convenientes demais para você não desconfiar de uma conspiração. As circunstâncias da morte, por exemplo, do Tancredo Neves, ele já estava doente antes de todo esse processo eleitoral. Mas o que não podia acontecer era ele revelar para a população, porque cria uma insegurança, né, quanto à questão da continuidade do governo dele, né, lembrando que o Sarney era ligado aos militares e era vice dele, e isso poderia criar um tipo de instabilidade, insatisfação, desconfiança da população quanto à legitimidade da manobra. Então, para não revelar para a população, eles esconderam a doença, porque o plano do Tancredo Neves, da galera ali que estava assumindo o poder, era que ele tomasse posse, mesmo doente, passando aquela imagem de que está tudo bem, ele tomasse posse e logo após ele pudesse se tratar, deixando o cargo na mão do vice. Vice, lembrando vocês, né, que era o Sarney, ligado aos militares. Então a legitimidade do processo todo ia estar em xeque, né, ia estar em dúvida aí pela população. Peraí, que eleição é essa que volta os militares para o poder? Ou pelo menos simpatizantes dos militares ao poder. Então não foi nada livre, né, não foi nada, né, correto, tem uma manobra aí, uma conspiração por trás. Então para evitar, né, esse discurso, para evitar essa desconfiança, né, eles criaram essa manobra aí, né, que o Tancredo Neves, mesmo doente, assume e depois ele iria se tratar. Só que não deu tempo exatamente dele assumir. Porque na véspera da posse, que seria no dia 15 de março, no dia 14 ele passa mal e não consegue mais resistir a ter que procurar assistência médica. Aí ele procura assistência médica, cria todo um impasse na situação, porque no dia 15 haveria a posse, e se ele não tomasse posse, os militares poderiam virar a mesa e tomar o poder de volta. Então foi feito um grande acordo para evitar, né, uma insurreição popular contra essa manobra. Fizeram um acordo ali entre as lideranças políticas para que o Sarney assumisse o poder, né, convenientemente, né, enquanto o Tancredo poderia se tratar. Só que na sequência do seu tratamento ali deu tudo errado e o cara acabou falecendo. Né, faleceu, se eu não me engano, no dia 20 de abril, mas diz a lenda que seguraram a morte dele até dar o dia 21, que era o 21 de abril, o dia de Tiradentes, né? O mineiro que morreu na insurreição lá e virou uma lenda aqui no Brasil. E o Tancredo Neves também queria morrer, ou pelo menos a galera ao redor dele achou legal deixar ele morrer no dia 21, para criar também essa coincidência de datas e tal. Mais um herói mineiro que morre no 21 de abril. A questão é que, inclusive quando o Tancredo Neves estava mal, né, tem essa foto aí que a galera até fez a montagem com a cara do Bolsonaro, que ele tenta passar a imagem de que está tudo bem. Então tem uma junta médica ao redor dele ali, aí o fotógrafo monta a pose, e chegou até a desconfiança de dizer que ele estava morto, inclusive nessa foto. Ele não morre nessa foto, ele morre dias depois. Pelo menos eu quero acreditar assim, a gente pelo menos é levado a acreditar assim. Existem ainda algumas versões sobre a morte do Tancredo Neves, que são mais fantasiosas, digamos assim, mas de acordo com o que a gente conhece da história e das pessoas envolvidas ali, podem ser reais, inclusive. Uma diz que ele pode ter sido envenenado, uma tática muito usada pela CIA e pelos militares,
para matar pessoas, alvo ali. E tem uma outra que diz que ele levou um tiro. Tem um evento realmente histórico que é confrontado com a realidade, que ele estava em uma igreja, uma catedral, durante uma missa, e ele passa mal. Algumas pessoas notam que ele passa mal ali. Só que tem um tal de um episódio que durante essa missa, ocorre um apagão dentro da catedral, e algumas pessoas citam que escutaram tiros, e logo após isso ele sai dali e é socorrido e levado ao hospital. Então dizem que ele pode ter levado um tiro durante o apagar das luzes, e depois ele é socorrido diretamente a partir dali. Inclusive tem uma teoria que o meu avô gostava muito, que falava que a Glória Maria, aquela apresentadora da Rede Globo, que aparecia muito no Fantástico, que ela presenciou o evento do tiro, dos disparos. Inclusive um disparo teria até acertado a perna dela, e após esse episódio ela foi enviada para ser correspondente internacional da Rede Globo para dar uma abafada na situação. Cara, não sei, isso é Brasil, cara. Brasil, conspiração, tudo é possível. E só um detalhe aqui, quanto à questão da causa real da morte do Tancredo Neves, ele estava passando mal, não tinha um diagnóstico anterior quanto ao real motivo do seu problema. Depois de várias cirurgias, se eu não me engano, 8, 10 cirurgias, eu não sei, ele foi diagnosticado como uma diverticulite, se eu não me engano, algo de obstrução intestinal, muito semelhante ao que está acontecendo com o Bolsonaro hoje. Pelo menos esse foi o diagnóstico oficial passado para a população. Na época eles chamavam de nó nas tripas, exatamente o caso do Bolsonaro. Mas muito tempo depois eles revelaram que na verdade era um tumor benigno, como dizem eles, e aí já não dá para acreditar em mais nada desses caras, mas era um tumor e havia sido tirado do intestino do Tancredo Neves, e mesmo assim a cirurgia não foi o suficiente para salvar a vida do cara. É muito próximo do que a gente imagina que esteja acontecendo com o Bolsonaro hoje. Se as consequências forem as mesmas, por exemplo, ele falecer, coisas do destino, galera? E olha só que curioso, O vice do Tancredo Neves era o Sarney ligado aos militares. O vice do Bolsonaro é o Mourão, que é o militar. Entendeu?